Realmente vale a pena o esforço? Acho que é a pergunta que realmente quero fazer hoje. Olá malta, bom dia! Hoje quero partilhar com vocês, mais que partilhar com vocês, hoje quero reflexionar com vocês sobre esses dois conceitos sobre os que estive pensando muito ultimamente, que são ambição e mediocridade. Como já sabedes, na minha jornada analógica, eu estou tentando desconectar mais das redes sociais, especialmente do conteúdo de forma curta, e ter uma vida com mais presença, mais intenção, mais propósito. Isto estive a levar-me a estar numa tensão contínua entre fazer coisas pois, para experimentar, buscar propósito, encontrar alguma paixão que seguir na minha vida, e ao mesmo tempo o que agora se chama slow living. Viver de uma forma mais devagar, sem tantas pressões sociais, sem estar obsessionada com as métricas, com alcançar coisas, com a produtividade extrema, essencialmente. Mas quando vemos casos de gente que verdadeiramente é excepcional, aí, por um lado, eles trabalham de maneira muito focada, e muitas vezes não é gente que trabalha 14 horas ao dia, mas trabalham muitas vezes menos de 8 horas de maneira focada e depois fazem alguma coisinha de administração, mas é o foco o que os faz realmente ser excepcionais. E por outro, é gente que está mais contenta com estar na mídia. E a média, não sei se podemos exatamente chamá-la mediocridade. Sinto que chamar a isso mediocridade é, de alguma maneira, não ter em conta que há muitos tipos de vida boa, mas não é mau ou ruim não ter assim grandes ambições na vida. Vejo e conheço gente que vive de maneira ambiciosa e de maneira mídia, são felizes, e também gente que vive de maneira ambiciosa e de maneira mídia e não são felizes. E por isso mesmo parece que as duas posições podem levar-nos a ter uma vida feliz e com propósito de alguma maneira, porque eu, já sabedes, sinto que o propósito é uma parte importante da vida, sentir que o que fazemos conta e tem algum tipo de significado. Está a ser super difícil para mim equilibrar trabalhar duro e desconectar. Porque, por exemplo, quando estou a fazer vídeos de YouTube, esse dia estou só a fazer vídeos de YouTube e só a pensar no YouTube. Acabo os vídeos, os edito, meto no YouTube, seleciono o dia que quero que sejam públicos. E antes de fazer isso, estive a ouvir podcasts sobre as últimas atualizações, os últimos trends de como fazer thumbnails, como fazer as capas, como otimizar os títulos. E depois estou a ver as analíticas de maneira obsessiva e continuo a ouvir mais podcasts, a ver mais vídeos, a falar com o ChatGPT sobre como fazer que o meu canal tenha êxito e sucesso e vaya tudo bem. Eu sei que a maior parte do dia de trabalho do YouTube é mais eu estar a fazer coisas extra que não tenham muito impacto, mas é também porque não consigo relaxar-me a fazer outras coisas. E, de alguma maneira, tenho esta crença de que tenho que trabalhar duro e muito tempo e meter muito esforço para conseguir resultados, mas ao mesmo tempo que os resultados no histórico da minha vida não vêm de o esforço. E depois veio gente, e tenho de dizer-vos que tenho inveja, porque veio gente que faz TikToks ou vídeos de YouTube que são como super básicos e não têm assim grande esforço. Tenho muito êxito os escritores e vivem disso, e eu estou aqui a trabalhar e tentar optimizar tudo e não consigo, de momento, todavia não consegui. É bastante frustrante, mas ao mesmo tempo me faz pensar que esta tensão entre ambição e ficar na média é até certo ponto bocado fictícia, e se calhar não em outros âmbitos, tipo os deportes ou a arte, mas na arte também, porque se conhecedes gente que se dedica a arte, sabedes que o requisito principal para ter a vossa arte em galerias não é que a vossa arte seja boa, é que tenhas dinheiro para dedicar-te à arte e conheças gente que trabalha nas galerias ou tem conexões com as galerias. Já sabemos que o mundo não é uma meritocracia. Quando vês estas histórias de sucesso, de êxito, de gente realmente profissional, tens sempre essa dúvida de até que ponto o meu esforço, a minha ambição, realmente vale a pena, e até que ponto deveria contentar-me com ser uma pessoa da média. Realmente vale a pena o esforço? Acho que é a pergunta que realmente quero fazer hoje. Por um lado, uma vida sem ambições, sonhos e esforço parece que está bocadinho vazia, mas por outro chega ponto que acabas
perdendo a ilusão por fazer coisas quando levas muito tempo a tentar e não dá resultado. Há gente que parece que não tem assim grandes ambições ou ambições mais singelas, simples, pequenas. E são felizes com isso, algumas não, depende, suponho, também da personalidade. Mas, em geral, é uma dinâmica, esta tensão entre a ambição e a mediocridade, por chamar de alguma maneira, que não consigo resolver. Tenho também ouvido o argumento de que temos, de alguma forma, um dever moral de desenvolver os nossos talentos, que acho um argumento lindo, acho uma coisa boa, mas, ao mesmo tempo, quando os nossos talentos não levam a receber certas coisas, um certo nível de coisas, é tão fácil desistir e sentir que não vale a pena. E não sei até que ponto isto é parte desta cultura de produtividade extrema, porque normalmente quando falas com isto a gente te dizem que não sabes vender-te bem no marketing ou não sei o quê, mas é triste que o teu êxito dependa tanto de saber vender-te e não do que faz. Porque vemos todos os dias, seja no escritório, na vida ou nos mídia, gente que realmente não faz coisas assim super boas, tem êxito e sucesso e ganham bom dinheiro e parece que conseguiram o sonho. E depois tantos que estão a trabalhar duro e como que o sistema se aproveita de que eles estão a trabalhar duro, mas eles não recebem compensação por esse surplus, por esse extra de trabalho, de esforço. E quem não teve um companheiro de trabalho que quase não faz nada, mas milagrosamente ganha mais que ti, tu estás ali a trabalhar duro, e quando o chefe fala contigo, te diz que eu sei que tu consegues dar o 110%, ficas aí pensando, mas por que não perguntas ao outro? Porque não dá mais de 10%. Sinto que muitos de nós, em todos, temos esta experiência. É difícil, acho, nesta vida, nesta cultura, neste sistema, continuar a ter ambições. E sinto que quando somos mais jovens, até que temos que começar a trabalhar e ganhar dinheiro, a gente todo mundo é como, sim, cêntrate no que queres estudar, elige o teu caminho. Repentinamente um dia te convertes em trabalhador e já os teus sonhos não importam. A mesma gente que te estava a dizer que te esforçares pelos teus sonhos te diz, mas já acabou, agora eres adulto, a tua única ambição deve ser ganhar o salário mínimo e pagar as faturas da renda. Sinto também que por isto é um problema também cultural de alguma maneira de todas as culturas, enquanto que eres um perdedor até que tens êxito, e o dia que tens êxito a gente que não cria em ti repentinamente sempre tive fé em que tu ias conseguir o que querias. Então é como que por um lado vivemos num marco onde a ambição se vê de maneira boa, mas só de uma maneira como um bocadinho abstrata, como deverias tê-la, mas não muita, porque senão a gente que não consegue coisas, não tem ambições, às vezes não gosta tampouco. Sinto que é uma tensão muito contraditória e que a solução ou a eleição entre ambição e ficar, pois, tranquilamente na mídia, depende também da personalidade, do que tu queres alcançar na vida, e dos teus valores e de que coisas estás a fazer que estejam alinhadas com os teus valores. Mas adoraria saber as suas opiniões. Eu estou literalmente nesta tensão sobre que objetivos quero a partir de agora, porque estou a ver que necessito centrar-me mais nas coisas. Ao mesmo tempo, sinto que se me centro muito, estou a perder de fazer outras coisas, objetivos, então estou como a deixar de lado as minhas ambições, não sei. É complicado, mas adoraria saber o que pensam vocês. Muito obrigada por ver o vídeo até o final e até a próxima.